Olá, como vão? Tudo bem? Estamos aqui no nosso bate-papo da Hostil Z, trazendo o nosso geriatra, Nathan Schetter, e vai contribuir mais uma vez com o seu ponto de vista, seus estudos. E hoje nós vamos falar sobre as doenças crônicas e o envelhecimento. É um tema muito importante, muitas dúvidas que se ouve a respeito de medicações contínuas, de várias medicações que as pessoas tomam, né, sobre os tratamentos. Então, eu gostaria que o doutor Natan trouxesse a sua experiência aqui para nos ilustrar e nos fazer entender melhor como funcionam esses tratamentos para diabetes, para reumatismo, para as várias doenças, né? Por favor, doutor Natan, diga lá. Olá, Zeila. Alô para todo mundo que nos assiste. Esse é um tema bastante importante, né? Porque é muito difícil você ter um familiar, um paciente que não tenha alguma doença que seja crônica. O que isso quer dizer? Né? Doenças que vão acompanhar essa pessoa pela vida toda, né? Que tem uma duração muito grande no seu curso clínico. Mas, por exemplo, a pressão alta, né, a hipertensão, ou diabetes, ou a dislipidemia, enfim, são doenças que, em caríssimos casos, vão ter sua cura, não é? Então, essas doenças que, em geral, não têm cura, que a gente mitiga, que a gente trata, para que os sintomas não sejam perceptíveis, não tragam, repercussões negativas, para que elas não fiquem graves, para que as pessoas não tenham sequelas. Então, essas são as doenças crônicas. E aí tem várias doenças crônicas, a hipertensão, diabetes, o colesterol alto, né, a famosa dislipidemia, as doenças da tireoide, por exemplo, o hipotireoidismo, a hiperuricemia, que é um nome bem técnico para falar sobre gota, e outros tipos de artrite que podem ser causadas, em especial pelo ácido úrico. Enfim, tem várias doenças aqui e que é muito comum, né? Os pacientes têm bastante, os seus familiares têm bastante, e é muito comum as pessoas falarem que são doenças do envelhecimento. Isso não é necessariamente verdade. A questão é o seguinte, né? Que o processo de envelhecimento vai aflorar essas condições, seja porque o doente tem uma tendência genética, então tem pessoas que têm 100 anos e não têm hipertensão. Isso é a exceção. Então, é mais comum uma pessoa acima dos 50 anos ter hipertensão por uma questão do envelhecimento do sistema cardiovascular, do enrijecimento das artérias, mas a pessoa pode piorar esse processo. Então, não é só a genética, né? Então, além da genética, existem fatores, por exemplo, obesidade, por exemplo, o colesterol alto, por exemplo, a própria diabetes, podem tornar esse indivíduo mais hipertenso. O uso de algumas medicações, por exemplo, anti-inflamatório, pode fazer essa pessoa ficar mais hipertensa, né? A pessoa ter alguma questão relacionada à ansiedade, à depressão, pode tornar essa pessoa mais hipertensa. Então, existe um composto que é genético, aquilo que a pessoa vai vivenciar ao longo da sua vida, a sua experiência pessoal, a interação com outras doenças e as escolhas de vida. Então, um tabagista tem mais chance de ser hipertenso, um obeso tem mais chance de ser diabético e de ser dislipidêmico, e assim vai. A grande questão é, o fato de essas doenças serem mais comuns nos pacientes idosos não quer dizer que todos os pacientes idosos vão ter alguma dessas doenças, então não são doenças do envelhecimento, elas são doenças mais comuns no indivíduo idoso. Mas existem jovens hipertensos, existem jovens obesos, existem jovens diabéticos, né? Inclusive, muitas vezes, um jovem diabético tem um diabetes diferente do idoso diabético, né? Diabetes tipo 1, tipo 2. O que eu quero dizer é, uma vez que a gente tem o diagnóstico dessas doenças, o mais importante é que a gente reconheça e a gente explique para os nossos pacientes que, é, em 90% dos casos, a gente vai ter que continuar tratando, né? É muito raro um indivíduo deixar de ser hipertenso. Ele deixa de ser hipertenso se ele perder muito peso, e aí, ou deixa de fumar, ou deixa de usar anti-inflamatórios, e assim vai. Então, a gente tenta, na medida do possível, reverter essas condições que são
potencialmente reversíveis, no caso, essas mudanças de estilo de vida. Mas caso mesmo assim o paciente larga o cigarro, faz exercício físico, perde peso, etc., ele pode continuar sendo hipertenso, por toda essa questão de programação genética. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar, aí sim a mensagem que eu queria deixar, muitas vezes na aceitação de que a doença é crônica e que a doença muitas vezes não traz um sintoma imediato e não traz uma repercussão imediata, mas se ela não for mitigada, se ela não for medicada, se ela não for remediada, né, da maneira que for, ela pode trazer consequências. Então, para começo de conversa, acho que essa é a principal mensagem. Certo. E sobre a questão dessa concomitância, né? Quantas, como se falou agora, vão surgindo mais questões, mais comprometimentos e mais tratamentos concomitantes. Inclusive, houve um tempo, né, que se falou muito sobre o médico de família, né? O médico que é o central, aquele que concentra o entendimento do paciente como um todo, ao invés dos vários especialistas, para que haja uma comunicação desses tratamentos concomitantes, o cardiologista, o endocrinologista, né, o angiologista. Eu sei, o senhor é um médico geriatra, né? Então é um clínico. Então, como é que essa condução das várias condições, né, do paciente deve proceder, né, a respeito desse tempo, cronicidade e concomitância de tratamentos variados? O que o senhor acha disso? É, é, essa é uma boa questão, justamente porque muitas vezes, quando a pessoa se depara com muitas doenças que apareçam juntas, surge, pelo menos uma questão mais cultural aqui do Brasil, a gente ir atrás de especialistas. Então, tem o pressão alta, vou no cardiologista, tem o diabetes, vou no endócrino, tem o gota, vou talvez no reumatologista, e assim vai. E muitas vezes essas doenças, pelo menos falando em termos de atenção primária à saúde, em termos de SUS, elas são doenças tão comuns, né, do dia a dia, que o médico generalista ele tem que ser capaz de saber lidar. Então, um médico até sem especialidade, ele deveria saber um mínimo de hipertensão, diabetes, epidemia, etc. Quanto mais os médicos, né, especialistas. Então, é muito comum você ver um cardiologista que já trata o diabetes, já trata a tireoide, já trata a gota, e assim vai. Um endócrino que faz as mesmas coisas, ou um geriatra que faz as mesmas coisas, e assim vai. Então, muitas vezes, o profissional que centraliza o cuidado do doente já é o profissional que consegue tratar tudo. Mas não é Uhum. raro os doentes irem cada vez mais em especialistas diferentes para tratar problemas que um médico só poderia tratar. Isso pode ser uma questão de preferência, mas, por outro lado, isso pode gerar, às vezes, algum tipo de conflito. Ou, às vezes, médicos diferentes que não se conversam podem prescrever remédios que interagem entre si, Uhum. podem prescrever remédios da mesma classe, podem fazer escolhas um pouco equivocadas no sentido de, uma vez que eu vou dar remédio para a pressão, mas eu não conheço se o doente tem algum problema de circulação, por exemplo, um problema de circulação periférica, as famosas varizes. Então, às vezes, um remédio para pressão, uma nodipina, ele pode piorar uma situação de varizes. Se o médico não tem essa visão de que o paciente eventualmente pode ter inchaço na perna porque ele prescreveu um remédio para pressão, aí o Uhum. doente fica um pouco, vou dizer, desassistido, desesperado, porque, olha, o remédio está me fazendo mal, às vezes nem reconhece que o problema é o remédio, e aí a gente faz o que a gente chama de cascata iatrogênica. A Exatamente. iatrogenia é um termo que Uhum. a gente usa bastante em geriatria, uma palavra que não é muito comum de se ouvir por aí, mas ela quer Uhum. dizer simplesmente o seguinte, que o paciente está colhendo malefícios do seu tratamento médico, ou do seu tratamento fisioterápico, enfim, da sua assistência à saúde. Então, foi prescrito um tratamento, seja ele qual for, remédios ou não, e o paciente está com efeitos ruins desse tratamento, com efeitos colaterais desse tratamento. Então, é, automaticamente as pessoas pensam em remédio, porque tem efeitos colaterais, mas qualquer tipo de tratamento pode ter efeito colateral. Então, se a pessoa está tendo efeitos colaterais, isso e, e foi decorrente de um tratamento, isso é iatrogenia.
né? Então, é muito mais prevalente a iatrogenia, então esses problemas que advêm do tratamento, quanto mais remédios você tem, porque os remédios podem interagir entre si, porque eventualmente um remédio pode piorar uma outra condição de saúde, que é isso que eu acabei de explicar. Então, quanto mais centralizado for o atendimento, quer dizer, quanto mais uma pessoa souber os problemas todos que o doente tem e puder, dessa forma, racionalizar o uso desses tratamentos, então, saber que um problema, como eu dei aqui o exemplo agora há pouco, da perna Uhum, inchada, pode ser do remédio da pressão, e essa pessoa tiver autonomia, né, para mexer nesse tratamento, para fazer o meio de campo entre todo mundo que trata, etc., poder centralizar, melhor. Né? Então, na geriatria, a gente tem um pouco esse papel de fazer essa centralização. Também o médico de família tem também, né, de interagir com outros profissionais e fazer todo mundo trabalhar junto em prol do doente. Então, parece que realmente existe uma preocupação de que a pessoa eventualmente esteja usando muitos remédios, eventualmente algum remédio pode interagir, eventualmente algum remédio pode fazer o doente ter algum tipo de efeito colateral, e a partir do momento que a gente reconhece que isso é um problema, que isso pode gerar algum tipo de desconforto, a gente tem que é, tentar fazer mudanças nesse tratamento, sugestões diferentes, mudanças de classe, mudanças de modalidade de tratamento, para que o doente não venha a ter, enfim, consequências negativas do tratamento e, ao contrário, né, só venha a ter benefícios do seu tratamento. sim. E eu penso que dentro desse raciocínio, né, no que está sendo dito, e acredito que todos estão ouvindo, é a orientação de quem encaminha o seu idoso, né, da família, ou da esposa, ou do marido, de tentar pensar sobre essa ideia de uma equipe que converse entre si e de poder fazer esse trânsito, e se ela não houver, tentar criar o trânsito entre os médicos para que um consiga entender o que está acontecendo, mesmo num ambulatório, numa visita, né, ambulatorial, no SUS, onde for, como é trazer esse histórico e tentar comunicar o que está acontecendo, da onde veio, qual foram as orientações, e isso é muito importante até para o próprio cuidador, né? O cuidador, quando que está o dia a dia com o seu idoso, tanto familiar quanto o profissional, ele sabe o que está acontecendo, porque ele observa muito de perto, tanto a ingestão da medicação, quanto as reações que vão acontecendo e as mudanças. Então, na consulta, as pessoas que estão envolvidas nesse cuidado são muito importantes para trocar esse conhecimento e requisitar essa troca de se houver muitos especialistas, ou aquele clínico não é mais a ele, é o outro, né? O que que o senhor acha disso? A gente chegou aqui num ponto muito importante, que o momento da consulta médica é um momento muito importante para os cuidadores participarem. Então, não é raro, especialmente às vezes no contexto de SUS, você se depara com um idoso que tem um cuidador, seja ele formal ou informal, mas quem veio com ele na consulta, com ele ou com ela na consulta, não é a pessoa que está mais próxima. Então, não Hum, sabe reportar o que está acontecendo em casa. Isso é um problema, né? Porque aí uhum, a gente perde uma oportunidade de fazer uma série de diagnósticos. Outra oportunidade perdida é quando o paciente ou a família, o cuidador, é, não consegue dizer os tratamentos que estão sendo usados, pois né? é. Então, coisas que a gente pode dizer para quem está nos assistindo. Sempre que possível, numa consulta médica, que se venha o cuidador ou os cuidadores mais relacionados ao cuidado, aqueles que sabem o que está acontecendo no dia a dia. Tanto questões que estejam acontecendo em casa, do tipo, o hábito urinário, o hábito intestinal, se está ou não usando os remédios que foram prescritos, quantos remédios foram prescritos, o que que foi mudado por médico A, B ou C. E falando de remédios, propriamente dito, que foi o que a gente começou a falar, é muito importante que se tenha o registro de tudo que está sendo Ah, usado, sim. tudo que Uhum, está sendo prescrito e tudo que está sendo usado.
Então, porque não necessariamente isso é verdade. Então, às vezes o paciente tem 2, 3 receitas e está tomando um, o dois, o três remédios de cada receita. Então, é muito importante saber o que, que o médico prescreveu e como prescreveu e o que, que o paciente está usando efetivamente. Então, ter Uhum, isso, especialmente por escrito, ajuda muito uma consulta médica. Então, uhum. saber todos os remédios, os que foram prescritos e como está sendo usado, em que horários, em que doses, etc. Então, se isso estiver bem esquematizado, a pessoa souber referir muito bem, mas se tiver, especialmente por escrito ajuda mais, é, dá para se chegar a uma conclusão sobre iatrogenia, que nem a gente tinha comentado, ou sobre interações medicamentosas, sobre necessidade de remédio A, B ou C, de uma forma muito mais fácil. Então, isso um auxílio, né, nesse contato. E que, uma vez tendo sido feita essa lista de remédios, vamos chamar assim, que essa lista caminhe entre todos os profissionais. Se eles não se Sim. conversam, se eles não se conhecem, que a Uhum. família que tenha isso de uma forma centralizada, né, esquematizada, para que o, o médico profissional, o generalista, ele saiba, olha, está tomando remédio esse e aquele, foi prescrito pelo outro médico, e isso eu vou mudar, isso eu não vou mudar, e a partir daí a gente não trabalha mais com receitas antigas, com remédios que foram prescritos, mas não são usados, e assim vai. Muito bacana. Essa é uma grande, vamos dizer assim, um eixo importante. Inclusive, foram criados vários aplicativos, né, sobre essa lista de remédios, né, para que as pessoas saibam exatamente quais foram, ministrados, qual que está sendo dado, os horários. É um diário de medicamentos e de comportamentos, como é que o idoso se sente quando ele tomou o remédio, não tomou, as dificuldades de engolir e todos os efeitos, né, do dia a dia, né, se está comendo mais por conta desse novo remédio, comendo menos, dormindo mais, tudo isso fica no relato que pode ser muito simples, colocar isso num caderno e colocar cada dia o que está acontecendo, né? Então, tomou lá seus 4 medicamentos pela manhã, tomou tal. Então, quem cuida pode escrever e quem continua atendendo, continua escrevendo, para que quando chegue numa consulta, tenha esse histórico. Parece incrível, porque a gente se esquece, né? As pessoas esquecem que se aconteceu no meio de um mês, entre um mês e outro. Então, se você consegue registrar isso num simples caderno, já eu acredito que seja muito importante, tanto para o acompanhamento quanto para a medicação, quer dizer, o retorno que as pessoas têm no seu, né, nas suas consultas. Eu acredito que nós estamos trazendo muitas mensagens muito importantes, não é, doutor? Esse ponto de como trazer a informação para uma consulta é realmente fundamental. É muito comum, tem consultas em que você diz, olha, o que está acontecendo? Olha, não, está tudo bem, está tudo ótimo. E na consulta seguinte aparece uma série de questões que realmente não tinham sido lembradas, anotadas, trazidas na consulta, porque justamente não foi deixado um registro, não foi esquematizado. Na hora da consulta, muitas vezes as pessoas acabam esquecendo mesmo de referir esse ou aquele problema. Então, trazer a informação é muito importante. E eu acho que talvez essa seja uma mensagem mais importante, é deixar muito bem organizado aquilo que esteja acontecendo em casa, de um registro escrito, né? E aquilo que foi mexido em consulta para outra, ou seja a medicação, seja a forma de administrar o horário, estando isso muito bem escrito, o trabalho do médico é muito facilitado. E aí a consulta ela ganha, vamos dizer assim, uma riqueza maior, porque a partir desse momento vários diagnósticos podem ser feitos, várias condições podem ser detectadas de uma forma mais fácil. E a gente sabe que realmente muitas vezes é necessário o uso de muitas medicações, mas às vezes tem medicações que estejam eventualmente sobrando, elas podem ser tiradas.
E essas medicações que estejam causando algum tipo de efeito colateral, elas também podem ser modificadas, mas para isso o diagnóstico tem que ter sido muito bem feito. E Sim. para ajudar nesse diagnóstico, esses recordatórios são realmente muito importantes. E dentro dessa linha do anotado, né, quando há a consulta, também é bastante útil que quem esteja junto anote o que o médico está falando, né, quais são as condutas, porque as palavras às vezes são simples de ouvir, mas quando chega em casa, às vezes a pessoa não lembra bem, não entendeu direito, né? Então, perguntar, então como fazer, o que fazer, mudou alguma coisa? Anote, anote, coloque no tal caderno, para que quando chegue em casa fique claro tudo o que foi dito, porque às vezes essa pessoa está cansada, às vezes ela fica muito emocionada pelas histórias, pelo histórico ou pelo agravamento, e ela perde informação. Então, são formas de facilitar um pouco esse fluxo, né? Da ida ao médico, trazendo informação, levando aquilo registrado, trocando com os vários outros pessoas que fazem parte do tratamento, podem ser enfermeiros, fisioterapeutas, que todo mundo fique, vamos dizer, atualizado com aquilo que está acontecendo no momento e com as modificações. Então, eu queria pedir para o senhor dar a sua palavra final, que estamos já no nosso tempo. Tem algumas mensagens aqui para finalizar nosso encontro. Eu acho que é importante a gente destacar o seguinte: como as doenças crônicas, e a gente começou por aí, elas são muito Sim. prevalentes, e é muito provável que os nossos idosos eles recebam muitas medicações. Existe talvez até uma tentação ou uma falsa ideia de que em algum momento algumas desse uso crônico de remédios pode eventualmente fazer muito mal. Que a pessoa vai se intoxicar, que a pessoa não pode receber essa quantidade determinada de remédios. E acho que o que a gente quer resumir aqui com essa conversa é o seguinte: quando bem indicado e quando não causa um efeito colateral possível, desde que a gente o monitore, o uso de vários remédios, eles são potencialmente causa, né, de efeitos colaterais, mas eles não são necessariamente causa de efeitos colaterais. Então, uma vez que o tratamento foi colocado e ele envolve 5, 6, 7, 8, 9, 10 remédios, com boa indicação, um monitoramento próximo dos seus efeitos colaterais e o paciente tolerou e a gente está monitorando a necessidade, muitas vezes o doente vai ter que submeter a esse tipo de tratamento. Então, é importante que, uma vez que tenha sido atingido o objetivo do tratamento, então, quer dizer, a pessoa tem uma pressão controlada, ele tem uma tireoide em funcionamento adequado, ele tem níveis de diabetes bons, ele tem níveis de colesteróis bons, é, isso significa sucesso terapêutico. Então, a pessoa pode viver muito bem, Uhum. desde que ela aceite, né, esse tipo de tratamento, que ela eventualmente vai ter que realmente conviver com o uso de muitas medicações, mas a boa notícia é que, uma vez que ela esteja bem controlada das suas doenças, a qualidade de vida dela, exceto pelo fato de ter que tomar um monte de remédios, se Uhum. restabelece. A pessoa ela passa a ter a mesma probabilidade de uma consequência negativa, um AVC, um infarto, de uma pessoa comum. Então, a gente tenta diminuir o risco dessa pessoa ter consequências negativas, ter sequelas, ter lesões, a partir do momento que a gente está tratando esses fatores de risco, a pressão, a diabetes, a obesidade, etc. Então, esses tratamentos, embora possam deixar a pessoa, num primeiro momento, talvez até desanimada ou incomodada, que existem muitos comprimidos para serem tomados, no final das contas, a gente consegue garantir que essa pessoa tenha o seu risco de eventos ruins diminuído. Então, a gente protege essa pessoa Uhum. do AVC, do infarto, de consequências piores. Então, a mensagem é: a gente tem que tentar, no máximo possível, reduzir a quantidade de remédios, tirar aqueles que não são necessários, avaliar o efeito colateral que eles possam causar. Agora, uma vez tendo sido
prescritos, monitorados, e o médico acompanhando próximo a interação entre eles e o paciente aceitar esse tratamento, uma vez que a gente chegou no ponto em que o doente não tem o malefício potencial desses remédios, e a gente consegue perceber o benefício a longo prazo, a médio e longo prazo do uso desses remédios, a gente tem que se esforçar para realmente manter a adesão do doente a esse tratamento. Essa acho que é a mensagem mais importante. Muito bom. Então, acho que fechamos com chave de ouro aqui. E então, vamos agradecer a todos pela atenção. Acho que tivemos aqui muitas mensagens e muita informação muito importante. E agradeço a sua participação e vamos nos preparar para a próxima. Então, boa noite, ou aqui bom dia ou boa tarde para todos. Até a próxima. Até mais. Até mais.